Olá, como vai? Vamos a mais uma das nossas meditações. A de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 18 e os versos de número 1 até o 6. Jeremias 18, do verso 1 até o 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu queria trazer uma mensagem, uma reflexão para as nossas vidas, mediante a essa leitura. Alguns pontos para nós atentarmos. Deus manda que ele vá à casa do oleiro. E ele sabia, ele conhecia aonde era a casa do oleiro. E ele chega à casa do oleiro, ele encontra o oleiro naquele processo, fazendo um vaso ali com barro molhado na roda, aquele todo o processo qual nós conhecemos, que se dá na construção de um vaso. E ele vai à casa do oleiro. A casa do oleiro, ela fala muito aos nossos corações. Eu queria trazer essa meditação para as nossas vidas, principalmente nesses tempos em qual nós estamos vivendo de reclusão, de isolamento social, onde os templos não estão funcionando, não estão abertos, somente os cultos online. E eu deixo uma pergunta: você tem descido à casa do oleiro? Qual é o teu grau de intimidade com o oleiro nesse tempo o qual nós estamos passando, reclusos em nossos lares, assistindo os cultos pelas telas dos smartphones? Você tem descido à casa do oleiro? E chegando na casa do oleiro, qual é o teu grau de intimidade com o oleiro? Porque intimidade, ela fala de convívio. Você só tem intimidade com quem você convive. Você não vai confiar a alguém o qual você não conhece, o qual você não tem um convívio diário, as coisas mais íntimas do seu ser, do seu interior. Você não compartilha com pessoas que não são do seu convívio. Eu queria trazer uma breve ilustração para depois falar de um outro ponto que tem a ver com a casa do oleiro. É uma breve ilustração. Era um grande depósito onde haviam vários jarros. E chegou mais um vaso. E esse vaso, quando chegou, ele percebeu que todos os vasos estavam quebrados. E os vasos, eles insistiam em querer quebrar mais e mais. E ele foi olhando, e ele percebeu que todos os vasos se reportavam a um grande vaso, que também era quebrado. E ele percebeu que quanto mais o vaso quebrado era, mais ele tinha valor diante de todos os outros. E ele olhou para a vida dele e falou, pensou com ele: estou fora do contexto, eu sou um vaso íntegro, todos os outros vasos estão quebrados. E ele começou a se quebrar. E quanto mais ele se quebrava, mais os outros vasos o aplaudiam. E ele se quebrou de uma maneira, chegou a um ponto que não houve mais condições de restaurá-lo. E quando o oleiro foi buscando vaso por vaso para fazer a restauração, e o oleiro se depara com aquele vaso e vê que ele não tem mais condições de se restaurar, ou seja, ia ter que virar pó de novo, ele ia ter que virar barro para virar vaso. Agora, pegue esse quebrar.
e converta-o em contaminação. O grande problema daquele vaso íntegro foi chegar num lugar e perceber que todos estavam quebrados e ele também se quebrou. O que você tem visto durante esse período? Qual tem sido sua entrega? Com que você tem ocupado a sua mente, o seu coração? Será que você tem descido à casa do oleiro? Será que você tem, durante esse período, se envolvido com coisas as quais te colocam em rota de colisão com a vontade de Deus? Será que você tem olhado ao seu redor e tem visto que muitos vasos quebrados estão e você tem desejado ficar igual a eles? Ou será que você tem se mantido íntegro, reto, fiel na sua essência? E quando o oleiro chegar e olhar para você e se alegrar e vai dizer: esse não precisa de restauração. Pode parecer dura a palavra, mas é necessário para as nossas vidas. É sempre bom analisarmos e fazermos reflexão acerca daquilo que está ao nosso redor, coisas que às vezes nós não percebemos e deixamos nos levar. E quando percebemos, estamos fazendo parte de um grande salão, de um grande depósito de vasos quebrados. Medita nessa meditação. Pense, reflita. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.